Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Academia do Saber. Que bom ter vocês aqui comigo em mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar morfologia. Morfologia? Mas o que é isso? Morfologia, pessoal, é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Em morfologia, nós estudamos os substantivos, os adjetivos, os advérbios, pronomes, artigos, enfim. Hoje nós vamos ter uma aula sobre substantivo. Mas o que é um substantivo? Substantivo é toda palavra que dá nome às pessoas: Maria, João, Pedrinho, Camila, Manuela, Priscila. Os substantivos também dão nome às coisas: lápis, caderno, borracha, mesa, lâmpada, celular, computador, carro, panela, colher, garfo, enfim, milhares de palavras. Também dá nome a sentimentos: tristeza, nobreza, a raiva, a alegria, a paixão, o amor, enfim, tantos infinitos sentimentos. Então, pessoal, o substantivo, nós podemos classificá-lo de várias formas, em concreto e abstrato, próprio ou comum. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o gênero do substantivo. Nós vamos classificá-los em masculino ou feminino, ok? Nós temos aqui os artigos: o, os ou uns. Esses artigos nós podemos usar no início, antes da palavra, antes do substantivo, para indicar que o substantivo está no masculino. Normalmente, uma palavra que está escrita no masculino, que nós falamos do masculino, ela também termina em o ou os. Já no feminino, os artigos que nós podemos usar antes da palavra são a, uma, as e umas, que vão indicar que a palavra está no feminino. E normalmente no feminino as palavras terminam em a ou as. Exemplo: menino, menina, pato, pata, aluno, aluna, idoso, idosa. Nós também podemos classificar os substantivos em biformes ou uniformes. Biforme, um substantivo biforme é quando ele possui duas formas diferentes de representar o masculino e o feminino. Vamos ver. Nós temos aqui exemplos de substantivos biformes, que existe duas formas diferentes de representar, uma para o masculino e uma para o feminino. Então, por exemplo, menino no masculino, menina no feminino, aluno masculino, aluna feminino, pato masculino, pata feminino, moço masculino, moça feminino, idoso masculino, idosa feminino. Mas nós também temos os substantivos uniformes, ou seja, são aquelas palavras que se apresentam apenas numa única forma. Por exemplo, a palavra amor. Nós vamos usar os artigos o ou os, um ou uns. Amor é uma palavra que só existe na forma masculina. Então, eu digo o amor, usando o artigo ou, um amor. A mesma coisa a palavra ponte. A palavra ponte é uma palavra feminina. Não existe outra forma, não existe ela na forma masculina. Então eu digo, para dizer que ela está no feminino, eu uso os artigos a ou as, uma ou umas. Então eu digo: a ponte
ou uma ponte. Olha lá, mais um exemplo. A palavra riacho. A palavra riacho é um substantivo uniforme, porque ela só existe no masculino. Então, para identificar se é masculino ou feminino, eu vou usar o artigo o riacho ou um riacho. Artigos no masculino. O mesmo ocorre com a palavra mesa. A palavra mesa é uma palavra feminina. Então, para identificar, eu uso os artigos a mesa ou uma mesa. O mesmo ocorre, pessoal, com os substantivos sobrecomuns. Na realidade, os substantivos uniformes, eles se subclassificam em sobrecomuns, comuns de dois gêneros ou epícenos, que nós vamos ver as três formas. Então, esses são os substantivos sobrecomuns, ou seja, existe um só gênero, tanto para identificar o masculino ou o feminino. Por exemplo, quando eu digo criança, criança é uma palavra que está no feminino. Como eu sei? Porque eu coloco o artigo a na frente dela, a criança. Quando eu me refiro à criança, tanto pode ser uma criança menina, como pode ser uma criança menino. Por isso que é sobrecomum, porque atende aos dois gêneros, a menina e o menino. O mesmo ocorre com o substantivo gênio. É uma palavra que é um substantivo que está no masculino. E eu identifico colocando o artigo na frente da palavra gênio. Gênio tanto pode ser para o feminino quanto para o masculino. Eu digo, aquele menino é um gênio. Da mesma forma que eu digo, aquela menina é um gênio. Sempre no masculino. O mesmo ocorre com a palavra vítima, também é um substantivo sobrecomum, que atende tanto ao masculino quanto ao feminino. A palavra vítima está no feminino, eu identifico colocando o artigo a na frente, a vítima, então eu digo, a vítima de trânsito foi uma mulher, a vítima do acidente foi o homem. Mas a palavra vítima atende tanto o masculino quanto o feminino. O mesmo ocorre com a palavra cônjuge. Sabem o que é cônjuge? É o marido ou a esposa, né? É o parceiro. Então, o cônjuge é uma palavra que está no masculino. Como eu identifico? Colocando o artigo o na frente da palavra. É o cônjuge. O cônjuge tanto pode ser a esposa, como o cônjuge pode ser o marido. Olha lá, agora nós vamos ver os substantivos comuns de dois gêneros. Ele serve tanto para o masculino como para o feminino. Por exemplo, a palavra estudante. Eu posso dizer a estudante ou o estudante. É uma palavra que atende também as duas formas. E eu vou identificar colocando o artigo na frente da palavra. Eu também posso dizer um estudante ou uma estudante. Masculino e feminino. O mesmo ocorre com a palavra policial. Olha lá, eu posso dizer a policial ou o policial. Também eu posso usar os artigos uma policial ou um policial. A palavra atleta, a mesma coisa. Eu posso dizer a atleta da seleção de vôlei. Ou eu posso dizer o atleta da seleção de futebol. Posso dizer uma atleta ou eu posso dizer um atleta. O mesmo ocorre com a palavra gerente. Olha lá, eu vou identificar usando o artigo
a ou o, uma ou um. Porque a palavra gerente, tanto ela serve para o feminino quanto para o masculino. Então, a gerente ou o gerente, uma gerente ou um gerente. E a última classificação dos substantivos uniformes são os substantivos epicenos, que eles são invariáveis, eles não mudam também para o masculino e o feminino, só que eles referem-se aos animais. Então, por exemplo, cobra. Cobra é uma palavra feminina, nós dizemos a cobra, só existe no feminino. Quando eu classifico os substantivos epicenos, eu também tenho a opção de colocar a cobra macho ou a cobra fêmea. Olha lá, pessoal, o mesmo ocorre com a palavra crocodilo. É uma palavra invariável que só existe no masculino. Nós dizemos o crocodilo. E eu também posso dizer o crocodilo macho ou o crocodilo fêmea. E aí, gostaram da nossa aula sobre o gênero do substantivo? Que bacana, né? Escrever corretamente é muito importante. Conhecer as palavras, ter um bom vocabulário para fazer uma boa produção de texto, escrever um bom bilhete, enfim, tantas formas de comunicação é muito importante, pessoal. Olha só, se vocês gostaram, deixem o seu like aqui no nosso canal, compartilhem com os seus amigos e façam a sua inscrição. Mandem as suas dúvidas, continuem mandando as suas dúvidas. Nós já recebemos muitos pedidos de muitos amigos e nós estamos produzindo as aulas para vocês. Eu adoro produzir as aulas para vocês. Um beijo carinhoso e até a próxima aula.